Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristides. Estou aqui no canal Palavra de Fé Cristã. Hoje nós estamos com a Podilive, com o evangelista Emerson Buenos. Então eu vou dar o início, então, lendo um versículo que se encontra em Isaías, capítulo 41, verso 13, que diz assim: Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma live. Então, o Emerson, evangelista Emerson, vai trazer, então, um testemunho, depois uma palavra, né, e talvez, né, você venha a ser edificado através, então, do testemunho, através da palavra que o evangelista Emerson vai trazer nesse momento. Mas eu gostaria, no início, orar para que nós venhamos a dar início dessa live. Amém? Deus Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença nesse momento. E peço, Deus, que venha abençoar o pregador dessa noite, venha abençoar o evangelista Emerson nesse momento, venha, Senhor, dar entendimento, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha usar ele com sabedoria, Pai. Abençoe, Senhor, cada um que vier a ouvir ou ver essa live, Senhor, abençoe a sua família, abençoe seu lar, abençoe, Senhor, o seu trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, a tua graça, a tua presença, Pai. Desça sobre nós a tua misericórdia nesse momento. O Espírito Santo de Deus venha nos usar agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, a paz do Senhor Jesus Cristo, o evangelista Emerson, fica à vontade, né, para cumprimentar os nossos irmãos ou ouvintes nesse momento. Amém. Graça e paz, eu quero dar graça e paz do Senhor a todos, irmãos que vão ver essa live. E quero estar trazendo aqui também uma reflexão, falar o meu testemunho, né, o que Deus fez na minha vida, para que possa alcançar mais vidas, né, também, e que Deus possa tocar em mais corações através dessa live que nós estamos fazendo nesta noite de sexta-feira. Eu acredito que Deus vai impactar muitas pessoas através dessa live. Eu quero compartilhar aqui uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, que é muito conhecida. A Bíblia vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que nós temos um chamado natural de Deus para as nossas vidas, que é proclamar e pregar o evangelho a toda criatura, né? Eu tive um encontro com Deus, foi algo especial, assim. Eu sempre falo que, às vezes até me emociona ao falar o meu testemunho, a falar o que Deus fez na minha vida, porque foi assim, foi algo tremendo. No ano de 1998, 99, se eu não me engano, a minha mãe se separou do meu pai, e nós passamos dificuldades, né, financeiras. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, e nessa época, quando eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos, aproximadamente, e meu irmão tinha mais ou menos uns 7 anos. Para ajudar minha mãe, eu pegava a minha mochila e saía de casa em casa, né, pedindo um alimento, 1 quilo de alimento, né, para poder ajudar minha mãe. E dessa forma a gente se mantia, porque eu já venho de uma família pobre, né? Digo pobre porque humilde, uma família pobre, humilde, né? Como os irmãos entender aí. E então nós passamos muita dificuldade financeira quando eu era criança, né? Na adolescência, na infância. E passemos por muitas lutas, mas graças a Deus, ele é tão fiel, né? Independente de eu não ter meu pai por perto, eu sempre tive um pai celestial, né? Que sempre teve de olho em mim, em meus irmãos, em minha família.
E minha mãe sempre buscou em oração, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé, que buscou a Deus, né? Que ela aprendeu na caminhada com Jesus, com meu avô, com a minha avó. E então, nessa época, nós estávamos passando muita necessidade. A minha mãe já não tinha mais condições de nos criar, nos mandou morar, né? Enviou lá com meu avô, para nós morar com meu avô. Foi aí que eu comecei a trilhar o caminho, né? Na fé. Meu avô era um assembleano, daqueles bem pentecostal, né? Canela de fogo, é como a gente diz, né? Eu comecei a ir no círculo de oração com ele, aprender a orar, aprender a buscar a Deus, né? Assim, para a gente simplificar esse testemunho, eu passei por muita prova, né? Muita prova, muita luta. Quando criança, muitos livramentos, né? Graças a Deus, como eu digo, eu não tinha um pai por perto para me ensinar, para me ajudar, né? Mas Deus sempre esteve comigo em todos os livramentos que eu tive na minha vida, né? Porque eu sempre fui uma criança de rua, sabe? Sempre fui uma criança de não parar dentro de casa, né? E logo depois que a gente tivemos uma idade já uns 12, 13 anos, né? Mais ou menos, eu tive que parar um pouco a escola, né? E começar a trabalhar para poder também ajudar o meu avô, que a gente era uma família, vem de uma família pobre, né? Não tinha muito condições, mas também a gente não passava fome, a gente se virava da medida do possível, né? Trabalhando, buscando, né? Para a gente não passar necessidade, né? Então, nesse tempo, eu morava no interior com meu avô, com a minha avó, e eu trabalhava no galpão de fumo, eu estava trabalhando no galpão de fumo nessa época aí, mais ou menos, era 2001, 2002, 2003, acho que era 2003 por aí. Eu estava trabalhando no galpão de fumo com meu tio e eu vi a notícia que mataram meu pai. Eu conheci porque ele falou todo o nome do meu pai pela rádio. Nós estávamos ouvindo rádio ali, trabalhando, manucando fumo, né, fazendo ali os fardos de fumo, quando vem a notícia que mataram meu pai, né, por vingança, né, meu pai tinha uma rixa de família com outra família, e daí, na época, mataram o irmão do meu pai foi se vingar e acabou morrendo também, e minha família, do lado do meu paternal, né, do meu pai, eles têm, assim, bastante problemas, assim, com a lei, né, eles já são assim, mais da vida louca, sabe? E eu puxei um pouquinho para esse lado também, né? Aí, na época isso me deu um impacto grande, sabe? Deu um impacto grande que na época eu me revoltei, na época daí meu avô não conseguiu mais me segurar, minha avó, meus tios, daí eles me mandaram de volta para Cachoeirinha, né? Na época minha mãe morava em Cachoeirinha, me mandaram para Cachoeirinha de volta, eu vim para Cachoeirinha, e daí meu pensamento era um dia me vingar, né, daquilo que fizeram com meu pai, né? Daí, nesse tempo, eu entrei no mundo do crime. Eu entrei no mundo do crime, mas nunca esqueci de Deus, né? Sempre respeitei, sempre fui à igreja, sempre, né, agradeci a Deus pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? Pedi a Deus sempre. Então, nesse tempo aí, eu me envolvi no crime, né? Me batizei aos 16 anos de idade, eu não era batizado ainda, me batizei aos 16 anos de idade, e me desviei, me envolvi no crime, comecei a atuar no mundo do tráfico, né? E daí comecei a traficar. Em 2008, eu fui preso, né? Me pegaram na parada 69 em Gravataí, vendendo droga, né? Nós vendia drogas ali na faixa, né? Na época ali, se eu não me engano, tinha bastante som ali, bastante boates ali naquela parte da 69 ali, a gente se envolvia no crime e acabava vendendo drogas ali, né? Então tinha muito isso no meu coração de um dia me vingar, né? Tinha esse desejo de vingança. Por isso que eu entrei no mundo do crime, me aprofundei mais nesse lado sombrio, né?
e buscava sempre me fortalecer para um dia me vingar, né, do que fizeram com meu pai. Aí, nessa época, aí me prenderam, né, tomei 10 anos e 6 meses. Eu tinha que ficar 4 anos fechados dentro do presídio central. E eu lembro que na época eu estava muito mal psicologicamente, sabe? E daí já estava 1 ano e 6 preso, né, atrás das grades, e não tinha mais. Minha mãe tentou de tudo. Só minha mãe ia me ver na época, né? Ela tentou de tudo para me tirar, pagou advogado, pediu habeas corpus, e nada adiantou, nada adiantou. Já tinha tomado cadeia, já não tinha mais como sair, era atrás das grades e 4 anos fechado, depois cumpriu semiaberto, mais 4 anos, e depois o resto incondicional. Não tinha mais solução para mim. Meus tios, meus parentes, vizinhos, amigos que me conheciam na época, até falavam para minha mãe, o que tu quer perdendo tempo com o Emerson? Desiste porque não tem mais solução, não tem saída, né? Porque já estava perdido, já estava no mundo, já estava preso, né? E o pessoal que está aqui fora imagina que vai sair pior lá de dentro, né? Imagina Sim. que vai sair pior, né? Vai ser pior, né? E daí, nesse tempo aí, eu estava passando por uma fase bem complicada, psicológico, né? E daí eu lembrei, né, que não tinha mais esperança, mas eu conheci alguém que ia me trazer esperança, né? Foi nesse tempo aí, eu acho que estava com 1 ano e 5 meses lá fechado. Foi nesse tempo que eu disse, eu vou orar e vou pedir para Deus, né, uma saída, porque ele é a única esperança, não tem mais esperança para mim, né? Meu tio, minha mãe, cada vez que entra que passa por aqueles portão para me visitar, ela vem chorando, fala que a família já não tem mais esperança para mim, na minha vida, né? Mas Deus, ele tem uma saída sempre para a gente, né? Quando a gente não encontra a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, né? Deus sempre é a saída. E por isso que eu sempre falo, quando eu vou falar de Deus, eu falo que quando a gente está no fundo do poço, que não tem uma saída, pode ter certeza que se a gente lembrar de Deus, Deus ele vai ter a solução para o nosso problema. E foi aí que eu lembrei, né, que comecei a lembrar, né, de toda a caminhada que eu tive com meu avô, né, de ir na igreja, de orar, de buscar Deus, né, e eu me batizei, larguei a caminhada de Cristo, com Cristo, né. Foi aí que eu pensei, ele é a única esperança, não tem mais o que fazer. Eu peguei e não nem sentei, nem dobrei os meus joelhos, mas eu deitei assim, porque tinha muita gente na cela, né? E eu tava um pouco meio que envergonhado por aquele momento, assim, que eu tava sentindo com Deus. E eu deitei na minha cama, assim, no meu travesseiro, comecei a chorar e pedir a Deus, Senhor, o Senhor é a minha única esperança nesse lugar. Não tem mais solução para mim, meus familiares já me largaram de mão. O único que está aqui me vendo, me visitando, passando por aquele portão ainda, é minha mãe, que não desistiu de mim ainda, né? E eu sempre falo, onde eu vou pregar, onde eu vou proclamar a palavra do Senhor, que o amor de Deus é como o amor de mãe, né? Porque, independente da situação que a gente tá, Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. E eu lembro que eu estava naquela situação, minha mãe passando por pressão psicológica, né? E ainda mais para entrar naquele lugar, todo mundo sabe que passa por diversas coisas que nenhuma mãe queria passar, né, pelo um filho. E a gente não deseja isso para ninguém, né? E então eu busquei, né, minha esperança em Cristo. E não deu, sempre falo, né, nos meus testemunhos, quando eu vou falar meu testemunho, não deu 2 meses, cantou minha liberdade, assim, ó. Foi algo que só Deus mesmo.
ninguém, não tem como explicar, só Deus, porque eu já tinha sido condenado, entendeu? E quando eu orei a Deus e pedi para Ele, depositei a minha esperança em Jesus, Ele me libertou daquele lugar. Foi um processo tremendo, assim, ó, tremendo, que após eu sair daquele lugar, eu, eu, eu fumava cigarro, eu fumava maconha, eu comecei a perder toda essa vontade de fumar cigarro, de fumar maconha, de estar envolvido com as pessoas, né, do mau caminho na rua. E, e o que Deus fez assim na minha vida foi tremendo, sabe? Foi um processo que eu passei de libertação sem estar dentro no caso da congregação, ali dobrando meu joelho, pedindo para Deus, mas uma oração sincera mudou minha história, né? Mudou o rumo da minha caminhada, da minha vida. Porque eu acredito muito que uma oração sincera, um coração sincero, curvado na presença de Deus, muda a história, né? Uma oração sincera na presença de Deus. Pode ter certeza que independente da dificuldade que a gente está, da luta que a gente está passando, se a gente dobrar os nossos joelhos e pedir sinceramente em oração a Deus, ele vai ouvir a nossas preces e vai estender a mão para agir ao nosso favor, né? Isso eu tenho certeza. Naquele dia foi o que aconteceu quando eu orei a Deus e disse e depositei a minha vida, né, minha esperança em Cristo, ele atendeu minha oração. Foi como se eu tivesse um encontro com Cristo dentro do central e não dentro da igreja, né, no caso. Foi algo assim tremendo. Eu saí para a rua, não tinha vontade de fumar cigarro, não tinha vontade de fumar maconha, não tinha vontade mais de ficar com embolamento na esquina, né, saindo para baile, para algumas missão que, né, a gente fala que sempre quando a gente é embolado no mundo do crime, existe as missão também que é do mal, né, entendeu? E eu não fazia mais nada, graças a Deus. Não foi por falta de convite, porque me convidaram para ser gerente em Alvorada, né, na Timbaúva, tentaram me puxar, mas eu não quis, me libertei dessa coisa assim, porque foi só Deus para explicar, né? Só Deus assim que pode fazer isso na nossa vida. Foi E transformado. fui transformado, uma coisa assim, ó, surpreendente, assim, ó, que é inexplicável, né? Foi um processo que eu fui passando assim, e daí comecei aí logo já já casei com a minha mulher, né, com a minha esposa, temos Sim. 2 filhos, e no ano de 2017, todo esse tempo, né, foi em 2009 e 2010 eu saí da cadeia, né, em 2010 eu saí da cadeia, passei por um processo, né, de libertação, e só em 2017, se eu não me engano, que eu fui botar o pé na igreja. Para te ver o tempo depois, né, foi vários Sim. anos depois que eu fui entrar na igreja por convite da minha esposa, né? Minha esposa foi num culto de libertação, quebrando as correntes, aqui pertinho aqui de casa, uma igrejinha simples, né? Bem simples assim, era numa área, embaixo de uma areazinha. E daí ela começou a ir nessa campanha aí, quebrando as correntes. Na época a gente estava passando um período difícil também, a gente brigava muito, né? Separava, voltava. Daí ela pegou e botou um ponto naquilo ali e disse: Olha, se tu não ir comigo sexta-feira, tu pode pegar tuas coisas e ir embora, né? No culto. Daí eu pensei, eu vou escolher a minha família, né? Melhor escolher a minha família do que eu me atirar no mundo de novo, né? Porque eu sei que isso aonde vai acabar me levando, né? E E daí aconteceu. eu acompanhei ela naquele culto e aquele culto Jesus falou comigo de novo. Que Jesus falou benção. comigo. Aquele culto ali foi até hoje eu lembro assim, sabe? E é isso assim, emociona a gente porque quem teve essa experiência com Deus, né, experiências assim que não é toda hora, sabe? É algo que quando Deus quer transformar, quando Deus escolhe uma pessoa, né,
ele vem e dá experiência sobrenatural, né? E daí, quando eu botei o pé naquela igreja, assim, uma igrejinha simples, e o pastor da igreja e a pastora até hoje são meus padrinhos de casamento, né? Me dou tri bem com eles, o pastor Reno e a pastora Vera, Aham. e, e são uma benção, foram uma benção na minha vida, né? Deus usou a vida deles para me resgatar do mundo. E daí foi nesse tempo aí que eu comecei o processo com Deus, né? Comecei outro Sim. processo com Deus. Daí foi ali que Deus falou, Jesus falou comigo e disse, olha, tá na hora de voltar para casa. Dali em diante, eu comecei a cair a ficha de tudo que aconteceu na minha vida, de todo o processo que eu tive que passar, de todo aquele processo todas aquelas lutas que eu enfrentei, né? Foi tudo preciso para hoje Deus ter algo na minha vida, né? Para se libertar, no caso. Sim, foi um processo que é um processo normal que todo crente passa, né? Sim. Mas eu digo que muitas das vezes as pessoas não olham para a gente, para a aparência, mas não sabem o que a gente já passou, o que a gente enfrentou, né? Alguns dias, alguns dias atrás eu tive um debate com alguns irmãos, né? E às vezes eles olham para a aparência e não vê o processo que a gente enfrentou, né? Que a gente teve que passar, né? Por, por, uma, por a gente ser novo, né? Às vezes a gente é julgado, né? Por, bah, o irmão não tem tanta experiência assim como fala assim e tal, né? E daí eles acabam julgando, né? Acabam julgando, isso entristece a gente, sabe? Não sabe Porque a bagagem, né? Não sabe a não bagagem sabe. que carrega, né? Sim, não sabe o que a gente teve que enfrentar, o que a gente teve que passar, né, para Deus nos curar, nos libertar, né? E hoje É. eu digo que graças a Deus, eu sou curado, né? Sou curado de tudo que eu fazia, né? De toda, de tudo que eu fazia, que eu pensava, né? Graças a Deus, Deus me libertou e me chamou para proclamar e falar da palavra dele, né? Por isso que eu falo que aqui sempre em Marcos, capítulo 16, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente fala em pregar o evangelho, hoje existem diversas ferramentas, como a gente está fazendo hoje aqui, né? Por essa live. Tem as plataformas, né? No TikTok, tem o Quai, tem diversas plataformas aí que a gente pode estar proclamando o evangelho, né? Levando a palavra, né? Ensinando as pessoas, né? Da forma correta, a verdade, né? Porque hoje existe muitas pessoas, né, que enganadoras, né, como diz a palavra, né, que já os apóstolos já vinham alertando, e eu Sim. quero, através também do gancho de testemunho que eu dei aqui, eu quero estar deixando uma palavra aqui, em João capítulo 9, é uma palavra muito conhecida, e é uma palavra que fala muito comigo e fala exatamente, né, dá direção para nós, exatamente desse momento que eu estou falando aqui do meu testemunho, né? Porque eu acho essa palavra interessante que fala sobre a cura do cego de nascença ali. A Bíblia vai falar ali no versículo número 1 do capítulo 9, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Dentro deste contexto aqui, esse capítulo é impactante, né? Às vezes a gente não entende, né, o processo que a gente passa, as lutas que a gente passa, mas Deus ele dá um caminho para a gente, às vezes difícil, que é para a gente passar por um processo e aprender, né, não para o nosso mal, não para nos matar, ou nos ferir, ou nos prejudicar, né? Mas para a glória dele, né? Para que as obras dele sejam manifestas, né?
Assim Deus faz comigo, faz com todos, né, que vão ver essa live. E Deus fez isso comigo, né? Eu acredito muito que ali quando Jesus passou e viu aquele homem cego. Jesus, ele não simplesmente viu ali o homem, né, cego que estava no chão jogado, mas ele viu a necessidade que ele estava passando, que ele estava enfrentando. E eu sempre digo que quando Jesus passa, ele não olha como homem, mas ele olha como Deus, né? Como divino que ele é. Ele olha o nosso problema, a nossa necessidade, e como bom samaritano, ele estende a sua mão. E foi isso que ele fez com aquele cego naquele momento. Quando muitos olhavam para ele e diziam: olha, ele é assim por causa das maldições que a família dele trazia, mas Jesus dizia: não, ele é assim cego porque se manifestarão as obras de Deus através da vida dele. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus manda aquele cego entoar aquele lodo, né, e passar nos seus olhos e manda ele no tanque de Siloé se lavar ali, eu acredito que para a gente obter assim a nossa cura, obter algo da parte de Deus, a gente tem que ter uma atitude, né? Não adianta a gente ser chamado e não ter atitude. Não adianta Deus nos dar o livramento e nós não ter uma atitude perante disso. Não adianta a gente ser curado, a gente ser transformado, a gente ser moldado, como o processo que eu passei na minha vida, né? E a gente não ter uma atitude na presença de Deus. O que Deus quer para nós é uma atitude, que nós possamos ter atitude na presença dele. E foi isso que aquele cego fez. Quando Jesus Cristo falou para ele: vai até o tanque, se lave os seus olhos, ele foi. Agora imagina se esse cego tivesse pegado outro caminho, outra direção. Agora imagina, será que ele teria recebido a cura dele? Eu acredito que ele não tinha Se não obtido a tivesse cura. obedecido também, né? Não tivesse obedecido a voz de Jesus, porque ele era um cego, né? Ele não enxergava, ele só ouvia e sentia as pessoas que estavam na volta dele, né? E ele ouviu a voz de Cristo e obedeceu e foi até o tanque. O que a importância hoje é a obediência, né? Não adianta a gente também ter uma atitude e não obedecer. A gente tem que ter atitude e ter obediência, né? Não adianta a gente só se levantar, não adianta a gente se colocar de pé. A gente tem que obedecer o que a palavra de Deus nos fala, né? Deus disse para ele: vai até o tanque, e quando ele foi até o tanque, ele voltou curado, ele voltou transformado, né? Foi isso que aconteceu, por isso que eu coloquei essa palavra aqui nessa noite, porque é bem certinho que o testemunho ali que eu disse, né? Eu eu me coloquei na presença de Cristo, né? Botei a minha esperança nas mãos dele e ele respondeu naquela noite, né? Minha oração. Só que ele deu uma direção para mim, né? Quando tu saísse de lá, quando tu saísse de lá, para te ser transformado, eu ia ter que andar na linha, né? E foi o que aconteceu. Eu saí de lá, não queria mais fumar cigarro, não queria mais usar drogas, não queria mais me envolver no mundo do crime. Foi uma atitude que eu tomei, entendeu? Porque não adianta a gente pedir algo a Deus e não ter uma atitude, né? Oração já fala, né? É orar e ação, né? A gente tem que, não basta só a gente orar, a gente tem que ter uma ação. E foi algo assim que foi Deus, assim, ó, que foi pegando na minha mão e foi me direcionando, né? E eu acho que para a gente viver o novo com Deus, para a gente viver o propósito com Deus, a gente tem que ter atitude e obediência, né, na presença de Deus. Sem esses dois pontos aqui que eu falei, não a gente a gente acaba fazendo a nossa vontade e não acaba fazendo a vontade de Deus. E a gente está aqui nesse mundo
para fazer a vontade de Deus. Era isso. Essa é a palavra, testemunho que Deus fez na minha vida, né? Eu acredito que Deus faz na vida de todos, na vida de todos os irmãos, mas cada um tem uma experiência com Deus, né? O chamado. A Bíblia vai dizer que desde o ventre da mãe, né? Desde o ventre da mãe, Deus tem os seus escolhidos, né? Antes mesmo de nascer, né? E eu acredito que no ventre da minha mãe eu já era um escolhido por Deus. Com certeza. Todos que crê, né, em Cristo, todos que tomam atitude na presença dele, né, que querem assim não só mudar de vida, não só ter assim, porque muitos hoje eles buscam por bens materiais, buscam a Deus por uma bênção, buscam a Deus. Alguns dias atrás estava conversando com uma irmã, né? Gosto muito da irmã, sabe? E ela falou, eu vou na igreja só para me descarregar, né? Daí eu fiquei pensando, pô, vai na igreja, né, e para descarregar, tipo, as coisas ruins, né, entendeu? Vai para buscar bênção, né, e não vai pelo dono da bênção, né? A gente tem que ir pelo dono da bênção, né? Por Cristo, né? Por Deus, né? Não por uma bênção, por bem material, ou para mudar de vida, tipo, financeiramente, né? Porque hoje muitos têm essa ideia que indo a gente vai mudar de vida, claro, a gente vai ser transformado, a gente vai mudar de vida, mas a gente tem muitos princípios que precisam ser colocados, né? Que a Bíblia, né, Sagrada nos ensina, que a gente tem que ter uma obediência, né, a esses princípios para a gente ser abençoado e para Deus nos abençoar, né? E, inclusive, Deuteronômio 28 fala, né, de todas as bênçãos sobre a nossa vida ali. É um livro bem interessante. Bênçãos e maldições. Todas as pessoas, isso mesmo, isso mesmo. Ali fala sobre as bênçãos, né? Eu sempre direciono, né, as pessoas que querem ser abençoadas, né? Ensino dentro desse contexto de Deuteronômio 28 ali, porque aquele texto ali é tremendo, né? Aquele texto é Sim. tremendo. Mas então era isso aí. Eu quero até reforçar, né, quando eu abri a Pod Live, eu li um versículo, né, e eu não conhecia teu testemunho, né? Então eu quero reforçar esse versículo aqui, lendo novamente, para aquele irmão que está ouvindo essa Pod Live, né? Porque eu acredito que ela fala muito, baseado então no teu testemunho, que diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Foi exatamente o que ele fez contigo. Então, quem quiser, no caso, meditar nessa palavra, se encontra em Isaías 41, verso 13. Então, ali, tu clamou a Deus, e Deus te tomou pela tua mão e te libertou, te salvou, e agora tu é uma pessoa livre, né? Tu está livre da escravidão do pecado, no caso, né? E então Deus está te dando a salvação eterna, né? Que é uma das coisas que a gente mais busca na igreja, né? É compartilhar o nosso dia a dia com o nosso Pai, né? Que Jesus Cristo, ele é o nosso Pai. Então nós amamos, né? Estar próximo a Ele e também ter a vida eterna, um dia morar juntamente na casa do Pai, né? Então, Sim. é benção, né? Teu testemunho foi bem-vindo, no caso, né? Acredito que vai impactar muitas pessoas que talvez estejam passando por momentos difíceis, momentos assim de precisar de libertação, que essa pessoa saiba que a solução realmente é Jesus Cristo. É Okay? verdade. Então, Verdade. se o irmão não tiver mais nada para colocar, pode então fazer uma oração final, né? E abençoando as pessoas que estão participando dessa pod live. Amém. Então vamos fazer essa oração. Eu acredito que a oração é a chave para tudo, né? Assim como foi para mim naquele lugar, né? Foi uma chave, né?
Foi onde que Deus agiu, né? Onde Deus tomou ali e me direcionou, né? E vamos Sim. então orar, fazer essa oração aí, que essa live possa chegar, né, realmente naquelas pessoas que precisam também ouvir, né? Que Deus, ele é a esperança, né? Independente da situação, do problema, da prova, né? Todos nós passamos por provas, por dificuldades, né? Nós estamos aí passando por um momento no mundo, né? Inclusive aí tudo que está acontecendo, né? Rumores de guerras, né? Agora tem mais essa questão geopolítica aí do Trump e toda aquela aquela coisa de paz que ele tá falando aí é o que a Bíblia já nos fala, né? Nos relata, né? Para gente, o momento agora do crente é se dobrar na presença de Deus e buscar Deus, né? Buscar Deus porque nós estamos mais próximo, né, da volta de Cristo. Isso Uma tudo que está forma assim que eu, acontecendo, tudo é isso uma que está acontecendo é a preparação da vinda de Jesus Cristo mesmo, né? sim, e agora o que está acontecendo é algo que a gente parar para pensar nunca tinha acontecido antes, né? Nunca tinha acontecido antes, é algo assim que está acontecendo que verdadeiramente direciona para a volta de Cristo, né? Então a Sim, gente tem que estar firmado em Cristo e buscar, né? Buscar enquanto ainda há tempo, né, de buscar. Vamos então orar, sim. então fazer essa oração, encerramos. Fecha seus olhos, vamos agradecer a Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por essa live, Senhor. Obrigado, Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa a vida do irmão João, Pai. Abençoa ele como instrumento nessa terra, Pai, através dos seus vídeos, das suas lives, Pai, e que venha impactar multidões, Pai, que o Senhor venha transformar mais e mais vidas, Pai, da mesma forma que o Senhor transformou a minha, da mesma forma que o Senhor transformou a vida do irmão João, Pai, que o Senhor venha transformar, Senhor, tocar, impactar multidões, Pai, que nós possamos entender, Senhor, e viver debaixo da tua poderosa mão, entender a tua palavra, Senhor, buscar mais de ti, Pai, nos firmar mais de ti, Pai, porque o Senhor é a rocha, Senhor, inabalável, Senhor, que nos sustenta, que nos dá direção, que nos enche de graça e de amor, Pai. Nos ensina, Senhor, cada vez mais, Pai, permanecer fiel à sua palavra, fiel, Senhor, à sua voz, fiel, Senhor, à sua direção, Pai. Que o Senhor venha nos direcionar, nos encher cada vez mais da tua graça e do teu amor, Pai, para que nós possamos ter mais conhecimento e entendimento da tua palavra e possamos levar a tua palavra aos confins da terra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que Deus, então, venha abençoar a vida de cada irmão, cada irmã que assistiu esse vídeo. Que venha abençoar também a tua vida, evangelista Emerson, a tua família, os teus projetos. Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém? irmão João. Deus abençoe, hein? Deus abençoe. Amém. Deus, um Muito abraço. amém. Onde é que eu